Oi, gente. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu quero me apresentar para muitos de vocês. Vocês veem aqui no meu Instagram challenges, maquiagens, mas eu quero que vocês conheçam a minha pessoa. Então, hoje vai ser um vídeo todo falado, não vai ter nada de maquiagem, muito pelo contrário. Eu acabei de tirar a última maquiagem que eu fiz, podem ver que ainda tô com bastante resquício de produtos na minha cara. Então eu pensei, por que não fazer esse vídeo me abrindo e tirando as camadas que tem dentro de mim, né? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer para destrinchar as camadas aqui é tirar esse cenário. Esse cenário me ajuda a construir toda uma imagem, um imagético de que eu tenho uma hiperprodução aqui na minha casa, e não é o fato. Então vamos começar despindo este fundo agora. Bom, esse é meu estúdio. Meu estúdio nada mais é do que o meu quarto. Vamos começar os cuidados com a pele, enquanto eu me abro para vocês. O meu primeiro passo sempre é passar uma água micelar. Tô usando essa da Miss Rose. Bom, pra quem não sabe, o meu nome é Pietro. Eu tenho 27 anos, eu sou formado em museologia. Museologia tem a ver com museus, pra quem não entendeu, porque acontece muito de quando eu falar que eu fiz faculdade de museologia e sou formado, as pessoas perguntam que instrumento eu toco. E a resposta é violão, mas não tem nada a ver com isso. Mas nisso eu ainda não me montava, né? Eu não fazia drag. Então eu comecei a assistir a 6ª temporada de RuPaul. Eu tava num momento meio estranho da minha vida. Eu tinha perdido um irmão, eu tava bem chateado, eu não tava levando as coisas muito de uma forma leve, tava tudo muito pesado pra mim. E vendo a Adore Delano em RuPaul, eu pensei, poxa, ela tá se divertindo à beça, ignorando tudo que todo mundo tá falando. Eu acho que é isso que eu preciso. Eu preciso criar alguém que seja forte para enfrentar as coisas que eu acho que eu não consigo. Bom, gente, agora só para vocês saberem, vamos usar esse leite de limpeza e tônico da Nivea, tá? Nessa época eu namorava com um menino. Pra quem tem curiosidade, eu sou bissexual. Eu namorava com um menino, eu moro com a minha mãe até hoje, tenho uma relação ótima com ela. E eu não sou o tipo de pessoa que curte muito ficar mentindo sobre coisas que faz ou deixa de fazer. Então, assim que esse interesse começou, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com a minha mãe, conversar e falar, tô pensando em começar a me montar. Foi um período bem conturbado, porque não é uma coisa da bolha dela, de entendimento. Eu tive que explicar o que era me montar, o que seria ser drag. Mas eu pensava, pelo menos a minha mãe tá até ok com isso. E eu tenho um namorado, sabe, que vai me apoiar. Que na época não aconteceu. Quer dizer, aconteceu de início, mas pra ele era muito difícil entender. Drag não significa que eu sou uma mulher trans ou que eu quero ser uma mulher. Sei que essa frase, eu querer ser uma mulher, faz sentido na cabeça de alguém. Mas pra ele não fazia sentido outra mentalidade. Vale lembrar também que é alguns anos atrás, então as pessoas mudam também. Mas naquele momento eu entendi que eu tinha que fazer uma escolha, que era ou eu continuava com alguém que gostava de mim, ou eu só aceitava que aquela pessoa não gostava tanto assim de mim. Porque pra mim, gostar de alguém significa gostar com todas as falhas, com todos os acertos e apoiar. E quando eu senti que eu não tive apoio, a primeira coisa que eu fiz é largar. Porque o meu pensamento é, se a pessoa não me apoia, eu vou seguir sem a pessoa. Foi bem difícil pra mim no início, mas deu tudo certo. Sofri um pouquinho, mas a gente cresce com isso, a gente amadurece. E drag me ajudou muito com isso. Quando eu falo que a gente cria uma personagem para enfrentar os problemas que a gente não consegue enfrentar, parece uma coisa muito surreal, né? Mas é isso mesmo. Quando a gente começa a se montar, a gente cria uma ideia de, assim, uma pessoa que é foda e que não tem medos e que ela não sofre, ela não tem problemas, ela não tem que enfrentar o tipo de problema que você enfrenta no seu dia a dia. Ela é superior a isso, sabe? Você cria um ser e você começa a vivenciar aquilo com muita vontade no início. E aos poucos, isso faz você entender que você não precisa fingir ser outra pessoa para você enfrentar essas coisas, sabe? Você pode ser você do mesmo jeito. Não estou falando que estou parando de me montar, porque não estou. Já aviso, com muita língua para fora ainda. Fica a dica. A verdade é que você não precisa fingir ser outra pessoa para enfrentar as coisas. Mas quando você finge,
você cria esses problemas como problemas de uma terceira pessoa. E sejamos honestos, todos vocês aqui que estão assistindo junto comigo, involuntariamente, sempre que a gente ouve uma dificuldade de alguém, a gente pensa numa resposta muito rapidamente, prontamente. Mas quando é pra gente, a gente tem um bloqueio. E eu comecei a perceber que várias coisas que me incomodavam, como Pietro, era mais uma pressão social pra me incomodar do que realmente o incômodo. Eu, durante muitos anos da minha adolescência, eu passei por fases de engorda e emagrece, um período bem complicado, porque era do 8 ao 80, e eu comecei a perceber que as pessoas não estavam me desejando como elas me desejavam antes, com relação ao meu corpo. E eu pensei, nossa, eu devo estar com algum problema. E eu fiz a maior burrada que alguém pode fazer. Eu com 19 anos, eu acho, 18, 19, resolvi tomar remédios para emagrecer. Sem médico, assim, certo, foi muito doido. Eu não tinha o dinheiro completo para poder ir nesse médico. E aí um rapaz que era meu amigo na época, já tinha tomado o remédio dele, já tinha feito isso, falou, vamos fazer o seguinte, presta atenção na irresponsabilidade. Vamos dividir o valor. Eu vou lá, pego o remédio para 2 meses, a gente divide e fica 1 mês para cada um. E eu fiz isso, eu fiz essa loucura. Não aconteceu nada comigo, meu amigo chegou a passar mal, mas mesmo assim, não é saudável, sabe? E aí, aquilo foi uma das coisas que me mostrou, assim, eu tô fazendo isso pra quem? Eu tô fazendo isso pra eu me sentir mais desejável? Não tá certo, sabe? E desse dia em diante, eu comecei a ficar muito insatisfeito com tudo em relação ao meu corpo. Mas eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje de, tipo, eu tava mal porque eu tava me sentindo indesejável pelos olhos de terceiros. Eu pensava que eu tinha que me adequar de qualquer jeito para a forma em que as pessoas achavam interessante ou que achavam bonitas, ou... Vocês entendem, né? Bom, gente, agora é um passo muito importante. A gente vai fazer hidratação. Eu vou usar o hidratante em gel da Daisy Peroso, que é esse aqui. Bom, eu tinha muita dificuldade com relação ao meu corpo. Quando eu comecei a me montar, eu usava mais cintas que me machucavam inteiro, eu ficava todo marcado. Eu falava, drag é dor, drag é isso. Pra alcançar uma imagem imagética do que eu achava que era interessante de ser trabalhado, né? E eu não me enxergava. Olha que doido. Eu era uma pessoa gorda e eu não me enxergava como uma pessoa gorda. Porque, pra mim, gordo era uma palavra que estava associada necessariamente à feiura, a algo que é desagradável, algo que ninguém quer, sabe? Muito doido isso. E como eu não tinha referências na época, a ideia que eu tinha era essa, que é o que é socialmente dito pra gente, eu só aceitava isso e vivia a minha vida, na medida do possível, tentando me encaixar. Então eu parei de tentar me encaixar como menino, mas comecei a tentar me encaixar como drag. Bom, o que isso me gerou? Nada. De início, nada. Até que eu fui pra uma balada. Eu tava começando a me montar, tá, gente? Não tinha anos de experiência, não. Fui pra uma balada famosa aqui do Rio e eu comecei a ouvir comentários de um menino que eu não conheço, de fato. Mas é porque as pessoas bêbadas, elas acham que elas têm uma liberdade pra falar o que elas bem entendem, né? E essa pessoa começou a me criticar muito pesadamente, sendo que eu não pedi a opinião dela em momento algum, falando com relação ao meu corpo e de como eu deveria levar a minha drag. E aí, no conceito dele, drag gorda tinha que fazer comédia. De preferência com piadas sobre o próprio corpo. Isso me machucou muito. Me machucou muito pensar que o meu corpo é um motivo de piada pra alguém. Isso foi uma coisa que me incomodou, assim, pesadamente. Peguei minhas coisas, desculpa, e fui embora da festa sozinho. E fiquei me sentindo um lixo. Uma conversa com uma amiga minha, eu tava contando o que tinha acontecido, ela falou, cara, você tem 2 opções. Ou você abaixa a cabeça, ou você mostra que não é sobre isso, sabe? E eu falei, já que eu não tenho referência que me diga isso, eu vou ser a referência. Fui ousado pra um cacete. Mas aí eu comecei a treinar maquiagem todo dia. E quando eu achei uma maquiagem que eu me sentia confortável, que eu me sentia muito linda, ou muito empoderada, poderosa, eu falei, vou voltar a sair, vamos pra festa. E foi a primeira vez que eu fui pra uma festa sem cinta. E foi uma experiência de vida. Porque eu não tava me apertando pra ficar com uma cintura finíssima e tal.
o que não é um problema. Eu uso cinta às vezes quando eu quero uma silhueta, mas eu usava, tipo, 3 cintas pra parecer que eu era mais magro, sabe? Não era saudável aquilo. E eu comecei a ver que eu não precisava daquilo, e ninguém precisa. E aí eu entendi. Eu não queria mudar porque eu não estava confortável no meu corpo. Eu não queria mudar porque eu estava me sentindo feio. Eu queria mudar porque eu estava com medo de como as outras pessoas estavam me olhando. Cara, não é bom ninguém viver desse jeito. Viver com medo do que os outros vão pensar, vão falar, não é uma coisa saudável pra você. Não é. Então a Atena me ajudou nisso, sabe? Ajudou a me enxergar como uma pessoa gorda, entender que ser gordo não quer dizer ser feio, que gordura não tem nada a ver com beleza e que nem tem nada a ver com desejo. Óbvio que pessoas têm dificuldade de se relacionar com pessoas gordas, porque elas têm preconceitos concebidos aí de que gordo sei lá, não é saudável. Quando milhões de pessoas magras e bombadas fazem uso de coisas que fazem mal ao corpo delas, mas como é um corpo socialmente aceito, tá tudo bem, você não pensa em perguntar as mesmas coisas. E drag me ajudou muito nisso, sabe? Então, é isso, sabe? Drag é transformador. Maquiagem também é um ponto transformador. Então eu queria dividir um pouco disso com vocês. Eu não sei se vocês vão gostar desse vídeo, talvez ele tenha ficado meio sem pé nem cabeça. Normalmente eu faço roteiros, mas eu tava sentindo muita necessidade de me abrir com vocês. Eu espero que vocês gostem. Tô meio emocionadinho, besteira já vai passar. Mas é isso. Até a próxima.